Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Fluxcast número 16. Que isso, hein, galera? Chegamos lá. Estamos Carol, chegando. ao meu lado. Oi, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com mais um convidado, né? Antes vou deixar outra pessoa aqui cumprimentar Cara, vocês. eles estão me podando, brother. Eles não querem que eu fale, pelo amor de Deus. Hashtag. Tô brincando, não vou fazer isso. É melhor. Sem cancelamento. Gente, sou o Gustavo, você já me conhece, eu sou o que mais falo aqui. É isso aí. E o nosso convidado aqui, se apresente, convidado. Meu nome é Daniel Trindade, tenho 26 anos, fui convidado hoje para poder estar participando desse podcast, gostaria de agradecer a todos vocês, é um Tamo prazer junto. poder estar hoje aqui com vocês. O prazer é nosso, que isso, cara, que isso. E assim, já pra gente entrar no assunto direto, né, já metendo o pé na porta mesmo, vamos falar sobre a sua vida, cara, tipo assim, sua trajetória, formação, conta pra gente aí. Bom, eu sou formado em Química Industrial pela UTFPR, né, lá no estado do Paraná. Hoje eu estou morando lá, já fazem 7 anos e meio que eu moro ali no Paraná, ali na cidade de Apucarana, fica triangulada com Londrina e Maringá. Eu estou finalizando agora, no final desse ano, meu mestrado em Engenharia Ambiental, também pela UTFPR. Top. Eu tenho uma graduação também na área de Técnica de Administração. E hoje eu trabalho na área da Química, com reciclagem de resíduos químicos industriais, na empresa Antares Reciclagem, que é uma área, a área da minha formação e também uma empresa do ramo familiar, né? Então, estou ali junto com meu pai e com meu irmão. E também tem uma startup na área de inovação tecnológica chamada Lavoisier Technology, né, residida lá no Paraná também. Isso tudo com 26 anos. Com 26 anos. Eu tô pensando, rapaz, olha o amigo. tanto de responsabilidade. Você Caralho. tá doido, bicho. Eu só falo assim, eu sou casado. Só O isso. que é uma grande E eu nem conquista. saí de casa, cara. Não. Conquista e responsabilidade, né? Pois é. Enfim, voltando, desculpa interromper. Bom, mas eu sou aqui natural de Governador Valadares, né? Valadares. 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 Cidade Importante. boa demais, quente. A gente vai para o Paraná, lá costuma com aquele friozinho lá, rapaz. Quando volta para cá, parece que a gente está numa sauna, né? O dia inteiro. Isso aí. Fato. Faltou eucalipto. Verdades sejam ditas. Mas é bom demais estar aqui, ver minha família, minha namorada, né? Estar aqui com vocês também. Sua namorada é a? É a Sara, minha namorada, Sara Borba, tá até ali com a gente. Tá acompanhando a gente assistindo aqui. ali na plateia. É isso aí. Ó, tem até plateia, cara. Daqui um Que dia vai ter isso, até mano. aquelas palminhas. Não é? Aguarde. Daqui uns dias, né? Caramba, Otimismo. cara, que legal, mano. E você fez a sua formação foi lá no Paraná, então? Isso, foi lá no Paraná. O técnico de administração foi pelo Sebrae, Escola Técnica de Formação Gerencial, né? Sim. 3 anos aqui em Governador Valadares. E agora a graduação e a pós-graduação, o mestrado, no caso, é pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né? A UTFPR, no campus de Apucarana. Entendi. Legal demais, cara. Meu Deus. Lembro do cara quando tava Cara. no 3º ano, 2º ano, bicho. Você tá Rapaz, é um trem assim, né? doido. Bizarro. E um fato interessante, né? A gente estudou no mesmo colégio, eu, Gustavo e Daniel, Carol, a gente não. sempre tava ali. Carol tava largada na lama nessa época. Tive que ir lá tirar ela da lama. Tirar e tal. Eu já estava fazendo faculdade, no caso. já. Até porque você é a mais velha do grupo, né? Mas vocês eram da mesma sala? Não. 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 Na época eu era série mais antes de você. Eu acho que você é um ano mais novo que eu. Você tem 26, eu tenho 27. Você já fez esse ano? Não, vou fazer Então 27 é anos. 1 ano de diferença. Então, Eu fiz a 7ª e 8ª lá. Isso. E aí depois eu fui para... Eu lembro que era a gente difícil. jogou basquete. Você jogava mais Bastante. basquete, eu não jogava. Rapaz, Gustavo era uma lenda no basquete lá. Uma lenda, É verdade, sabe? Sabe é aquele cara ruim que todo Sabe- mundo lembra sabe de tão ruim que que é. ruim. Rapaz, que, mas pô, jogava só pra que ele caramba. jogava muito bem, só que ele tinha uma ginga do streetball, sabe? Aham. Hã? Você viu, meu filho? Só quem viu sabe. Só quem viveu sabe, irmão. Mas é verdade. O pessoal ele fica sendo humilde assim hoje, rapaz, mas Ó, ele bicho, jogava, mas hein?
Nossa, velho, era bom aquela época. Meu Deus, que Pois nostálgico. é, cara. Vamos fazer negócio aí, vamos voltar a jogar Não, lá. tem que operar o joelho, mano. Deixa esse trem pra lá, velho. A idade Credo. chegou, né? Na época a gente Mas- corria pra caramba, né? Vai correr Na hoje. época, vai na um época, ataque, a gente eu tem que- era um atleta. Sabe, a época que eu era um atleta. Você tá aí, ó. Eu já Você fui um tem um atleta. histórico de atleta, né? Não, meu histórico de atleta, Parafraseando. meu físico de atleta, meu histórico de atleta. Essa aí vai ser fácil pra mim. É, Brincadeira, não. gente, pelo amor Bons de Deus. tempos, né? Eu também jogava algumas coisas, mas passou, né? Agora Hoje, só pedra. é verdade. Só pedra. Era difícil marcar Daniel, porque era muito... É lógico. Era, o cara tem 2 Sempre metros foi desde que ele muito tem alto. 13 anos de idade, bicho. Não tem lógica, não. O cara era grande demais. Ele, Sério mesmo. 10 anos de idade, 2,2 m, aí não dava. Né? Bom demais, cara. Dei aqueles tirão rápido, né? Desde novo já Foi tava rápido. alto já. É. Mas conta pra nós aí um pouquinho das empresas, cara. Como é que vocês impactam a sociedade aí? Bom, no caso da Antares, né, é uma empresa assim bem linkada com a parte de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A gente está sempre com projetos em andamento de pesquisa, né? E a gente está muito linkado também com o meio ambiente. Então, todos os nossos projetos, os nossos processos, eles têm impactos ambientais extremamente altos, né? Legal. Aí com economia de água e sem retirar matéria-prima, né? Extrair matéria-prima da natureza para a produção de novos produtos, né? Então, a gente, através dos processos de reciclagem de resíduos químicos industriais, né? Quando a gente fala dessas reciclagens, são aí, na sua imensa maioria, líquidos, né? Então, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, sulfato de alumínio, aluminato de sódio, né? Produtos químicos líquidos em geral que eles são utilizados em processos industriais. Quando ele sai desse processo, ele está residual, contaminado com metal e várias outras coisas. A gente faz um processo nele qual retira essas contaminações e consegue recolocar ele novamente no mercado, né? Cara, esse é um trem que eu nunca imaginei que acontecia, irmão. Na boa. Eu não quando- sabia nem que quando eu esse trem fiquei sabendo, existia, eu bro. também fiquei com essa reação. Falei assim, caramba, reaproveita e tal. Ainda é uma bem coisa- que existe, né? Não, e é bizarro porque, tipo assim, como você nunca pensou que isso existia, óbvio você não vai pensar isso antes, mas, tipo, agora pensando, eu falei, velho, e quando não existia esse tipo de trabalho? Pra onde que esse trem ia? É que, na verdade, o que acontece? Até hoje, esses processos, eles é mais a Antares e posso dizer assim que pouquíssimas outras empresas que a gente conhece que fazem esses processos de reciclagem, né? A grande maioria, o que eles faziam antes e o que é feito hoje ainda, né? É a destruição do resíduo. Então, na química você tem algo que é chamado de pH, né? Então, normalmente o seu resíduo ele tem um pH ácido ou então ele tem um pH alcalino. E aí, para você faz um processo de neutralização que chama, você tem que colocar ele no pH neutro, que vai estar em 7 ali. E então, se você tem um resíduo que está ácido, eles pegam um produto com pH alcalino, né, que é alto, e aí joga ali no meio para subir o pH até 7 e neutralizar. Só que esse processo, você, além de destruir o produto, você gera muito lodo, né, você gera uma massa e muita água. Então toda essa água acaba sendo desperdiçada e essa massa ela vai toda para aterro industrial. E aí o aterro industrial fica lá o passivo ambiental, né? Porque todo aterro tem uma vida útil, o aterro não vai ficar lá para sempre, né? Sim. Um dia ele vai ter que ser desligado e se houver alguma contaminação, né, nesse um caos, aterro, né? a empresa, por mais que ela esteja com, né, o certificado de destinação, ela é acionada, mesmo assim. Entendi. Isso é assim, a gente vê que esse tipo de contaminação, o estrago que isso pode causar, né? Óbvio que completamente diferente, mas a gente tem a prova viva disso no Rio Doce, né? Tipo eu assim, até- eram eu até rejeitos da barragem, não sei o quê, e, Exato. cara, matou a flora e a fauna do Rio Doce inteiro, irmão. Tipo assim, matou tudo, brother. Virou tudo, tipo assim, água podre. Eu lembro Tipo que assim- a entrevista, a pessoa escolhida para ser entrevistada na época foi seu pai, né? Ele Meu falou, pai deu né? algumas entrevistas na época sobre esse assunto. A gente desenvolveu um processo também na época ultra barato de descontaminação ali da água. Esse processo ele foi apresentado, saiu no jornal e tudo mais. Era um processo muito barato e que a gente mostrou as análises dos laudos químicos
os quais a gente conseguiu retirar toda aquela impureza que estava ali na água naquela época. Só que a gente não sabe por quê, mas o pessoal lá do SAI não quis, né, dar continuidade. Acabaram na época A gente trazendo sabe. uma tecnologia de fora aí, cara. mas detalhes, né? Mas essa época foi uma época bem triste, né? A gente Nossa, lembra você ali, tá doido, cara. um impacto assim bem violento que teve no meio ambiente. A gente sabe, né, que metais estão presentes, né? Já nos rios de determinadas regiões você tem concentrações de metais, né? Diferentes metais, mas você tem elas existem ali. Porém, aquela velha história, né? Depende de quanto que tem ali. Então, a presença dele, muitas vezes, é até necessária. Sim. Porém, se ela tiver uma concentração muito alta, aí ela se torna ruim mesmo, né? Inicial. Isso é engraçado, né? Porque, tipo assim, a gente viveu isso na pele aqui e nem parou pra pensar, tipo, que isso O impacto, já né? pode estar acontecendo há muito tempo, né? Tipo, E tem um detalhe, a barragem de Mariana, provavelmente, porque eles se retiravam também ouro junto com o minério. Então, para separar, eles usavam muito mercúrio, né? Então, pode ser que nessa barragem aí tenha vindo e a gente nem saiba, porque é uma barragem muito antiga, né? Então, além dos metais pesados, ainda fica essa questão, né, dos compostos químicos. E a grande questão ali também foi a turbidez da água, né? Veio muita lama, muito né, detrito ali que causou uma mortalidade muito grande também, uma mortalidade muito grande dos peixes, né? E aí você tem o meio ambiente ele fica todo afetado, né? Porque aí as aves elas não têm, né, o peixe para poder comer e aí começa a ter aquele desbalanceamento, né? E aí realmente você tem um problema ambiental aí bem grave. E a gente percebe a diferença da qualidade da água até hoje, né? Não, Nós estamos total. em Valadares só há um ano, mas a gente já percebe, assim, a água, pelo menos no lugar onde a gente mora, né? A água do chuveiro, a água para beber também, né? A gente tem alguns cuidados ainda até hoje, porque a gente não sente essa segurança. A gente compra água natural, porque a gente não sente essa segurança, sabe? De como que tá essa água aí, né? E tudo. Então é complicado. É uma coisa que é um impacto muito grande e muito prolongado, né? Muito duradouro. Todo cuidado é pouco, né? E já aproveitando o gancho de história, né, Carol? A gente quer saber também da sua história na universidade, né? É uma coisa assim que pra gente, nós que estudamos universidade, é bem complicado, né? São momentos de questionamento e tal. E eu queria saber de você, como é que foi para você esse período e tal? Como que você chegou a essa conclusão também, né? De que era o caminho que você queria seguir e tudo. A questão da química? Bom, a questão da química, eu lembro que na época eu tinha 3 vontades assim de cursos para seguir, né? Eles eram a psicologia, a aviação civil e química, né? Tipo, completamente as 3 nada a ver uma com a outra, né? E aí eu consegui passar nas 3 e eu tinha que escolher uma, né? Mas eu sabia que no final eu acabaria tendo que seguir um ramo que era um ramo familiar ali do meu pai. Ele precisava de ajuda, eu já estava com ele acompanhando ali desde novo. Eu trabalho com ele ali desde os 13 anos de idade, mais ou menos. E começando, né, desde lá de baixo até onde eu estou hoje, né? Então eu sabia que minha vida, de alguma forma, ela ia ser puxada para aquele lado. E aí eu escolhi a química, né? E foi ótimo eu ter escolhido a química porque eu gosto muito da área científica e isso fez eu querer me aprofundar cada vez mais na área científica, principalmente na química, a ponto de mais para frente, assim, algumas questões cristãs, bíblicas, etc., fazerem sentido na minha cabeça, né? De uma certa forma lidando com a ciência, né? E aí, então foi assim, foi uma escolha muito assim que eu não me arrependo. Foi muito difícil durante o curso. É um curso assim que não é fácil, é uma matéria que é bem complicada, sabe? É bem complicado mesmo. Então, se é difícil você conseguir entrar lá na Federal, no curso de Química, é mais difícil você conseguir sair. É bem assim,
é bem puxado. Então, A química do ensino médio, né? Ainda mais para mim que tem preferência por humana, gente, que tortura. Acho que a química, na verdade, para mim era o menos mal da física, da matemática, era o que eu me identificava mais, assim. Mas mesmo assim, puxadaço. Imagina na universidade, né? E lá eu tive um desafio também que foi estar trabalhando também, né? Então eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde e 6h40 começava a minha aula e ia até às 11 horas da noite, né? Então meus dias eram... Morava, né, na faculdade. E aí época de prova, então, nossa, Era só as noites viradas, irmão. A parte de estágio, pelo menos, já estava... Não, a parte de estágio foi interessante, porque o que acontece? Eu sempre quis ter, né, o máximo de experiências assim para aproveitar bastante as oportunidades, né? E até então eu tinha trabalhado só com meu pai, desde os 13 anos de idade, só dentro da empresa. Então, quando chegou na época ali do estágio obrigatório, né, eu entrei em contato com uma empresa que eu tinha muita vontade de assim, conhecer literalmente o processo deles interno e tudo mais, e falei, olha, eu preciso fazer o estágio, já conheci o pessoal lá, né, e tudo mais. Eu preciso fazer um estágio obrigatório, que era onde eu tenho mais vontade de conhecer. Eu não quero, assim, receber nada, não quero pagamento nenhum, eu só quero ajudar mesmo, ir aqui para o laboratório de vocês e ajudar no que vocês precisarem. Né? Então, assim, seria essa eu pedi assim para eles, né, ver se eles abririam essa porta para mim. Aí são um parceiro muito próximo nosso lá, um pessoal muito gente boa, muito legal, uma empresa grande lá da região. E aí eles abriram, nem pensaram duas vezes, eu achei até legal. Eles abriram a porta para mim lá, acho que foi uma bênção de Deus isso. E aí eu passei um bom tempo trabalhando com eles lá, aprendi bastante. Eu vi isso como uma oportunidade de o seguinte, eu tinha que pegar uma experiência fora, sabe? Sim. Porque quando você trabalha ali no ramo familiar, por mais que você está desenvolvendo muito, etc., você está com seu pai, entende? Você está ali com seu pai e tal, aquele negócio assim que... Agora, quando você sai da sua zona de conforto ali, né, a gente pode, entre aspas, chamar de zona de conforto, né, que é uma empresa ali do ramo familiar, e você vai para onde você tem realmente um chefe que não é o seu pai, aí é diferente. E eu queria ter essa experiência na pele, entendeu? Eu queria, vamos ver se realmente meu trabalho vai valer a pena fora da onde eu estou hoje. E aí foi onde eu consegui pegar essa experiência e ter essa comprovação comigo mesmo de que sim, até fora de onde eu já trabalhava desde criança, eu teria sim um bom desempenho, conseguiria contribuir, ajudar, etc. Isso é interessante até na área religiosa, né? Digamos assim, você estava na sua zona de conforto também, né? Tipo, em casa, a fé ali igual, todo mundo, mas e quando você foi para a universidade, você sai um pouco dessa zona, começa a ver um tanto de confrontação de amigos, colegas, questionando, né, e tal. E como é que foi essa parte, assim? Assim, a área universitária ela é uma área muito... Normalmente eu falo que a gente tem que ter os nossos princípios muito bem formados, né? Porque normalmente a gente está vivendo ali debaixo do teto dos nossos pais, né? Então, Sim. de uma certa maneira, a gente está sob um controle deles, né? E aí quando a gente sai de casa e vai para uma universidade de outra cidade, ou algo do tipo, onde você vai morar ou sozinho ou numa república, e você tem a sua vida que você vai criar lá, você não tem que prestar conta para praticamente ninguém, sabe? É você lá e você toca a sua vida. Acaba dando um gosto de liberdade muito grande. E aí você fala, pô, tudo que eu não experimentei, agora é a hora, sabe? Agora eu quero ver como é que quero fazer do jeito que eu quero fazer. Mas graças a Deus, a minha criação ela foi assim, meus pais conseguiram colocar os princípios cristãos, né, e de valores muito firmes em mim. Então, quando eu fui para a faculdade, eu praticamente me mantive, né, ali dentro do que eu vivia mesmo quando eu estava junto com os meus pais, né, Sim. aqui na cidade. Então, você sempre tem muita gente oferecendo coisas para você, você tem sempre muitos desafios, né, e etc. Mas tudo vai depender da sua força de vontade, da sua fé, né, do seu relacionamento com Deus, o que você tem que fortalecer todos os dias, né, que é o que vai te dar a força para você poder continuar seguindo em frente. Sim, né, sim. aquele negócio. E eu falo continuar seguindo em frente em todos os aspectos. Por exemplo, no meu caso,
continuar seguindo em frente para finalizar o curso, sabe? Porque vontade de desistir, jogar tudo pro alto era o que não faltava, entende? Era o que não falta. E aí, vontade de se desenvolver, de ir para frente, ficar melhor, negar realmente o que o mundo está te oferecendo. Você tem os desafios também, né, de você descobrir que a roupa ela não aparece na sua gaveta pronta, né? Você tem o desafio de saber que a comida não vai estar lá no prato todo dia pronto, né? Saber gerir muito bem o seu dinheiro, porque você vai ter contas para pagar, etc, etc, né? Então, são vários desafios, mas que se a pessoa tiver os princípios bem formados, ela não vai conseguir tirar de letra, sabe? Sim. Mas tem que ter o mais importante ali, os princípios cristãos também, né? Que é o que vai te manter íntegro. Eu tive até um pensamento muito aleatório agora aqui, de o que não deve ter gente meio que apelando para um Breaking Bad, assim, né? Tipo, de usar o conhecimento para coisas ilícitas, eu acho que não deve faltar, né? Nosso Deus. Realmente, isso lá no curso, lá não só ali onde eu estava, mas também ali na região, eu vi disso. Não foram poucas vezes, e também existem até histórias um pouco mais complicadas ali, que eu prefiro deixar até mais... Teve uma não citar nome. Não, FMG, ué, que o cara foi preso. Você pode ter certeza, cara, acontece, tipo assim... Acontece muito, mas e muito eu acho mesmo. que até de pessoas cristãs, né? Que às vezes entram muito, tipo assim, vamos lá e tal, e a pessoa vai sendo levada ali, e quando vê, ela corrompeu já todos os princípios, os valores que ela tinha. Aqui chama né? o fluxo, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque tem seguir o fluxo, né? Só que aí você tem... Eu até estava ouvindo uma música esses dias de uma banda que chama Digital Bomb, ele fala assim, seguir o fluxo é até aceitável, mas ele pode te mandar para o caminho errado. Então você tem que saber qual fluxo você está sentindo. Qual fluxo você está seguindo. Seguindo, desculpa. Qual fluxo você está seguindo, né? Então, assim, você pode escolher o fluxo, por exemplo, de vocês aqui, o que vai te levar assim mais para perto de Deus, que vai te dar um crescimento ali espiritual e etc. Ou então você pode cair no fluxo que são esses que a gente está comentando aqui agora, né? Que é da grande maioria, inclusive, né? Que lá os cristãos são uma minoria esmagadora. Muita gente perde a sua identidade cristã quando pisa dentro da universidade, por diversos motivos. A gente vai até conversar um pouco sobre um deles, que é a ciência. Né? E acho que todos nós tivemos um pouco, né? Eu lembro que o Gu acompanhei um pouco da formação do Gu, ele tinha um pouco isso na publicidade. Quando a gente se conheceu, eu já era formado, então ele não pegou muito essa minha parte, mas na psicologia, nas humanas, né? Filosofia, enfim. Tem também um outro quesito também que a gente... sempre vai ter, né, essas tentações, essas dúvidas que testam a nossa fé, né? Acho que do início ao fim, e mesmo depois, quando você já está no mercado de trabalho, você é tentado, né, a duvidar ou ficar muito confuso, perdido, né, sobre a sua profissão, sobre a sua fé. Então, acho que entra muito na próxima questão que a gente quer falar aqui também, né? Que é exatamente essa parte científica, né? Porque a gente vê que na universidade você questiona muita coisa, né? Na verdade, a universidade é o espaço para questionar, né? Para questionar. A ciência em si. A propaganda da cultura é incrível, né? Tipo assim, não são as respostas que guiam o mundo, né? Que fazem o mundo crescer, são as perguntas, né? Tipo assim, essa propaganda para mim foi foi muito marcante, Fraga. Porque eu sempre fui uma pessoa que pergunto pra caramba. Inclusive, eu incomodo muita gente com isso, porque eu pergunto muito. Mas, assim, é bizarro, cara, porque por mais óbvio que às vezes pareça, não é tão óbvio. Entendeu? Porque se a gente parte do pressuposto que as coisas são tão óbvias, a gente não ia ter o mundo como ele está hoje. Porque já que é óbvio, todo mundo precisa entender todas essas coisas, mas o óbvio precisa ser dito, redito, escrito, reescrito, lembrado e enfim, sabe? Tipo, não adianta, cara. A gente precisa disso. É bizarro. A faculdade é um terreno muito... Como é que fala? Tipo uma areia movediça, tá ligado? Se você ficar mexendo demais, você vai ser consumido por aquilo. Você tem que saber tipo assim, o momento certo de pisar e o momento certo de se mexer, sabe? Porque é muito tenso mesmo.
E foi até interessante, né, a gente pensar assim, Gustavo, porque no seu caso, Daniel, você foi mais para uma teoria que abraçava mais a parte cristã, né? Então, tipo assim, embora houvessem várias perguntas, você começou a desenvolver e a pensar juntamente com outros pensadores, né, a respeito do design inteligente, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, para todo mundo entender e tal. Tá. Bom, vou contar primeiro assim como que eu descobri, né, o TDI, né, que é a teoria do design inteligente, né. Basicamente, desde novo, né, eu já tinha esse interesse pela área científica, né, linkando algumas coisas da Bíblia. O meu pai, ele sempre falou muito sobre isso comigo durante o meu crescimento também. Mas a gente nunca soube que existia um nome para isso, né? A gente sempre foi fazendo os nossos estudos ali, algumas coisas que a gente lia, etc. Meu pai, da parte aí de engenharia de Minas, ele entendia muito sobre mineração, né, sobre geologia, etc. Então, essa área era que ele dominava, inclusive, né? Todo lugar que ele vai, ele consegue ver alguns indícios assim de coisas bíblicas mesmo, né? Dilúvio, etc. Né? Então, assim, aquilo que acabou crescendo em mim. Mas um belo dia, meu pai chegou assim de viagem e falou assim: Daniel, tudo aquilo que a gente acredita, eu acompanhei um seminário e aquilo tem um nome. E aí ele tinha ido no seminário da teoria do design inteligente, e ele me explicou o que era, e aí eu fui atrás de entender o que era. E eu falei, cara, é isso, sabe? E a teoria do design inteligente, ela basicamente consiste no quê? Ela parte para estudar a ciência sem partir de pressuposto nenhum. O que seria partir de pressuposto nenhum? Ela não considera que ciência é só energia, matéria, espaço e tempo. Ela considera que você pode identificar inteligência também e planejamento, né? Então, né, a gente costuma falar que vamos vestir os nossos jalecos brancos da ciência e estudar ela na sua mais pura essência, sem partir de pressuposto literalmente nenhum. E aí vamos analisar as evidências, vamos ver o que a ciência vai falar e vamos andar na direção que ela apontar. Então, se ela apontar para uma aleatoriedade, onde processos aleatórios, né, sucessivos, graduais, aí, há milhares e milhares de anos, criarem o que a gente tem hoje, eu, você e tudo ao nosso redor, a gente vai andar nessa direção. Faz sentido? Se fizer sentido através da própria ciência, nós vamos andar nessa direção. Mas se a gente entender cientificamente que isso é impossível e que foi necessário uma inteligência para orquestrar tudo, a gente conseguir detectar que as leis da física, da matemática, da química, da bioquímica, etc., comprovam que aquilo é impossível, que aquilo não pode ter ocorrido da maneira que nos foi contada desde pequeno, a gente não vai andar na direção da aleatoriedade, sim de planejamento, de criação. Agora, o TDI, ele não se autodeclara como cristão. Ele ele se declara como criação. Agora, a sua grande maioria, sim, acredita que o Criador é o Deus bíblico, né? Mas existem pessoas que acreditam que o Criador pode ser algum outro tipo Qualquer outro, né? Uma entidade, né? Isso, pode ser uma mente que paira sobre o universo, pode ser o que o pessoal vai acreditar. Mas o estudo do design inteligente são cientistas das mais diversas áreas da ciência que estudam as suas determinadas áreas e comprovam e veem que é impossível com que as teorias atuais tenham realmente acontecido da maneira que nos foi apresentada. Né? Então, basicamente, o TDI ele diz a respeito disso. É como se fosse um questionamento do acaso? A ciência, tudo você questiona, né? Então, você está o tempo inteiro tentando refutar o que te é apresentado. Né? Então, na ciência, ou você refuta algo, né? Você questionou e tudo mais, e aí você vê que aquela teoria ali, ou então aquela tese, ela caiu por terra, porque você conseguiu provar o contrário. E ela vai indo assim. Então, basicamente, o DI ele está indo nessa direção, questionando e estudando. E a gente tem tido os resultados eles têm apontado cada vez mais para que é impossível uma aleatoriedade. Né? Então, assim, e os resultados não é o que o Daniel está falando, o que
o Michael Birri está falando, ou então o que o Marcos está falando. Não, é o que a gente está obtendo de dados científicos nos estudos. Né? Por isso que eu estou te perguntando, porque assim, eu acho que o acaso incomoda muitos de nós, né, que cremos, que temos uma afeição pela ciência, que respeita e tudo mais, que quer entender, que a gente não quer ser ignorante no conhecimento, mas que a gente também não quer abrir mão da palavra, né, do que a gente aprende ali na Bíblia e tudo. Então, eu acho que esse acaso, não, foi porque o que a gente aprende na escola, né? Aconteceu assim, pronto. Não, mas por quê? Não, é assim e pronto, né? Tipo, Exatamente. não sai daquilo, né? Então, eu lembro, nossa, eu tenho muito claro na minha mente, assim, de pegar livro na escola, aí tem lá a teoria da evolução bonitinha, eu chegar e minha mãe ficar desesperada, tipo assim, meu Deus, e agora, né? Como que faz aqui? E eu estudei por muitos anos, inclusive numa escola católica e tudo mais, com princípios cristãos e tudo. E estava lá, né, a teoria da evolução e tudo. Então, não tem nenhuma uma outra alternativa. É aquilo e pronto. E nem os próprios professores, às vezes, têm um preparo, né, para responder esses questionamentos. É isso e pronto, e a gente tem que aceitar. Isso, né? que você falou resume basicamente, sabe? Desde a da questão cristã até a própria realidade que nós temos nas nossas escolas, né? Então você tem aí o começo onde você falou, né, a questão que você tinha, você lia uma coisa na Bíblia, mas te ensinavam outra na escola. Isso para os cristãos é uma grande contradição. E aí o cristão ele passa a desacreditar do que a palavra de Deus tá dizendo e começa a criar uma lacuna naquela área ali, sobre a criação, sobre o dilúvio, sobre como as coisas realmente podem ter acontecido. E aí vai ficando uma lacuna na fé dele ali. Né? Então, o meu objetivo, quando eu vou falar sobre ciência e fé, é preencher essa lacuna. É falar assim, olha, às vezes o que te contaram desde que você era criança não é aquilo, sabe? Às vezes eu falo assim, até comparo assim um pouco com a história do Papai Noel, né? A gente cresce acreditando. Mas quando você vai realmente estudar e ver e analisar e questionar, aí você vê que realmente aquilo que te ensinaram desde que você era criança, muitas vezes não é daquela forma. E aí a gente entra em conflitos muito grandes, porque quando você vai questionar dentro de um ambiente acadêmico, você sofre literalmente uma perseguição. É verdade. Não, mas isso é muito comum, cara. Tipo, uma parada é muito interessante, porque a minha formação é muito tranquila nesse ponto, porque a gente acaba que existe muita pesquisa, coisa do tipo, publicidade, propaganda e tal, mas a grande maioria das pessoas que se formam nessa área tende a ir para o mercado e não tanto para a parte acadêmica de pesquisa e afins. É óbvio que, assim, não estou generalizando, né? Amo meus professores, aprendi demais com todos, mas, assim, eu, por exemplo, sou um caso desse. Eu não tenho vontade nenhuma de ir para a parte acadêmica ou de seguir nessa área de ciência, pesquisa, coisas do tipo. Mas é muito comum você ver pessoas sendo barradas ou assim, cerceadas tipo assim, do direito de pesquisar sobre algo. Porque a ciência, ela é baseada nisso, em você pesquisar para poder ver se aquilo é certo ou não. Não quer dizer que a pessoa está pesquisando, porque uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, de onde surgiu a teoria do design inteligente? Porque você falou uma parada que eu não sei qual que é o princípio da ciência, nem em que ela se baseia, mas o que deu para eu entender é que, tipo assim, a ciência ela parte do pressuposto que tem matéria, não sei o que e tal, e o design inteligente ele parte do pressuposto que também tem planejamento e estrutura. Algo nesse sentido. Na verdade, qual que é a diferença? Parte de praticamente pressuposto nenhum. A gente vai analisar as evidências e ver o que elas vão apontar. Entendi. A gente não vai colocar, só isso aqui que vai definir o que é ciência. Não, okay. A gente vai analisar o geral. Qualquer coisa pode definir, desde que aquilo aponte, porque a ciência ela precisa de dados e fatos para que sejam comprovados. É isso. Entendi. Porque
é muito tenso você parar para pensar que você está num ambiente de pesquisa e um ambiente que, teoricamente, é para viabilizar isso, pesquisa neutra. Neutra que dá para ser para qualquer lado, não é só para um lado. Isso é cerceado desse direito, porque simplesmente alguém fala assim, ah, não, mas isso é mentira. Mas por que é mentira? Inclusive, quando a gente pesquisou, acho que você achou também muitas pessoas se levantando contra, né? Tipo, não, isso é bobagem. Eu gosto sempre de né? tudo que eu faço, cara. Eu sempre Tipo, pesquiso os dois lados, para poder entender qual que é a briga do rolê, tá ligado? Conheço pessoas que perderam seus empregos dentro de escolas, universidades, por saberem que eles eram pessoas que acreditavam nisso. Nos Estados Unidos houve processos, houve perseguições, houve literalmente assim coisas muito complicadas com pessoas que seguiam uma linha de estudo que poderia estar apontando para o criacionismo, né? Sim. Então a perseguição ela é real, ela existe, ela não é coisa pouca, ela é coisa grande. Não é uma coisa que é tão noticiada, assim, não é fica presente, isso. né? A gente não fica sabendo. Não fica sabendo né? que existe essa perseguição, né? Às vezes eu penso também, cara, assim, é muito conspiratório falar dessas coisas, né? Eu amo coisas conspiratórias. Mas, tipo assim, é engraçado porque quem que tem acesso à pesquisa? Quem financia a pesquisa? Pesquisa é caro, irmão. Vai fazer pesquisa para você ver. É caro. Por que tem pouca pesquisa? Por que no Brasil tem o IBGE? Quantos outros institutos de pesquisa que tem no Brasil? Que faz pesquisa direto. Por que o IBGE dura 10 em 10 anos? Vai fazer pesquisa todo ano. Não dá, é muita grana que investe, sabe? É muita grana que você imputa para poder colocar uma pessoa lá em tempo full time para poder pesquisar sobre algo, para poder tirar uma conclusão, sabe? Por isso que a maioria das pesquisas são financiadas por grandes empresas milionárias, e as empresas milionárias acabam se desenvolvendo muito mais que as outras porque elas investem nisso. Eu gosto de pensar até relacionando com o dilema das redes, embora não tenha nada a ver. Eu acho que quem financia quer ter tem um objetivo, lógico, uma finalidade para que no final dessa conta ele receba de volta. Não, com certeza. Então, por exemplo, na internet, a direção hoje nas redes é justamente para você se tornar um produto e consumir também um produto. E eu acredito que é isso, Gustavo. Tipo, acontece de as grandes empresas investirem e elas não querem que outra teoria venha e abocanhe a dela. Então, eu não sei qual que é o produto final disso tudo. Não sei se é o caos, se é questionar mesmo, se é uma coisa realmente satânica, né? Mas tem um objetivo. E infelizmente, é colocado até à prova, né? Não que a teoria do design inteligente é a teoria, né? Inclusive, já tem outras que muitas pessoas têm falado. Na verdade, eu não sei nenhuma, mas já deve ter. Mas a gente percebe que o crescente questionamento tem vindo. Então, quando você traz algumas evidências, né, Daniel? Você até trouxe recentemente para a gente alguns exemplos que mostram, né, que comprovam que pelo menos foi arquitetado, pelo menos foi planejado, né? Tipo, a posição da Terra em relação ao Sol. Se fosse um pouquinho para o lado de Marte, a gente já não aguentava. Se fosse um pouquinho para o lado de Vênus, já não aguentava de frio. Frio demais. Então, tipo assim... Invertido, né? Invertido. É invertido. No caso, um pouquinho mais para Marte, você está indo mais distante. Vênus está um pouco mais próximo. Então, assim, quando você traz algumas evidências dessas, a gente fica assim, caramba, gente, eu preciso acreditar em nada. Apenas nesse fato. Cara, isso aqui não é um acaso. Em milhões de galáxias, né, em milhões de situações, milhares de estrelas, a gente está na melhor localização, no melhor espaço. Tipo assim, é muita cagada, mano. É muita cagada. Assim, só voltando um pouquinho no que você falou, né? Daniel, eu acredito, tá? Eu acredito plenamente, mas isso é uma opinião minha, Sim. Que hoje uma grande batalha que a gente tem nessa área científica de ser aceita, pelo menos ouvida a parte da criação, é uma batalha espiritual. Eu acredito plenamente que existe assim, uma batalha espiritual muito, muito, muito forte, muito grande, né?
Agora sim, sobre o que diz a respeito, né, de onde nós estamos vivendo hoje, o tamanho do universo, a gente está no local perfeito, as teorias elas vão surgindo, né? Então, por exemplo, você falou que existem outras teorias aí, né? Cada vez mais está sendo, né, aí colocado em prol aí a teoria da evolução de Darwin, né? Vai chegar um momento que ela não vai ter mais saída. Ela está cada vez mais sendo encurralada. Sim. Entende? E eles não estão tendo respostas para conseguir sustentar ela. Mas aí a teoria do criacionismo ela vai ser aceita? Deus bíblico criou tudo, alguma coisa do gênero? Eu acredito que o lugar de Deus ele não vai conseguir ser tomado dessa forma tão fácil, entende? Você conseguir colocar a ideia de Deus lá. Eu acredito que, por exemplo, outras teorias, como por exemplo a da panspermia, né, que é como se viesse um cometa na Terra com informações ali, né, as questões essenciais para que comece a vida na Terra, né, foi colocado, né, de uma forma aqui na Terra através de, quem sabe, né, extraterrestres, né, e tudo mais. Eu acho que essas outras teorias elas vão querer vir mais fortes para tomar o lugar de Deus, porque a gente entra numa questão espiritual mesmo, né? Existem pessoas que não querem acreditar no criacionismo, não é porque elas não estão convencidas, é porque elas não querem acreditar. É uma questão de elas terem algo que não está bem resolvido com Deus e elas se recusam a acreditar que talvez Deus possa ter criado as coisas. Verdade. E aí existe uma questão de honra em querer comprovar que aquilo está errado de qualquer outra maneira. É uma questão pessoal, né? É. Porque, assim, nossa, isso é muito verdade. Porque, assim, se você for comparar a questão de faz sentido ou não, realmente a Bíblia tem várias coisas que a gente fala que é Deus, né? Que não tem explicação. Mas essas outras teorias não tem sentido também, né? Então, como que você compara uma coisa com a outra? Por isso que eu concordo. Eu acho que realmente é uma questão espiritual e pessoal, né? Tanto que tem quantos ateus ou que estão mal resolvidos, né? Espiritualmente falando. Então, sentido mesmo, acho que nenhuma teoria vai oferecer de falar assim, nossa, isso aqui, né, faz completo sentido e tudo mais. Então, por isso que a gente busca na Bíblia esse sentido, né? Para mim hoje, ainda mais que eu busquei também muito entender como que isso funcionou, que, por exemplo, eu não vou falar com propriedade, porque eu não tenho propriedade, mas como que talvez até o Big Bang, por exemplo, seria possível? Não do nada, né? Mas que Deus estava ali presente naquele momento, ou até talvez a existência dos dinossauros, muitas coisas que as pessoas colocam, tipo, ou é isso ou é aquilo, às vezes a gente consegue convergir e falar, não, existiu, só que Deus estava ali. Então, assim, hoje, para mim, claro que eu teria que pesquisar, estudar muito mais, mas hoje parece que a minha fé está muito mais fortalecida, justamente porque eu busquei, eu só não recebi aquela informação assim, não, é isso, ok. Não, eu busquei entender cientificamente como que essas coisas funcionaram no início, né? Então, hoje eu vejo a minha fé muito mais consolidada e as coisas fazem muito mais sentido. Hoje você tem, por exemplo, né, uma das teorias aí que o pessoal fala, né? Elas começam a ficar tão acanhadas que começam a surgir teorias que não fazem tanto sentido. Por exemplo, teoria do multiverso, né? Eu falo sobre ela, tem lá no meu canal do YouTube, foi o primeiro vídeo que eu fiz lá. Então existem umas coisas assim que o pessoal chega a levar em consideração, mas não faz o mínimo sentido, não tem a mínima base, não tem assim algo que justifique. E, ao mesmo tempo, nós, como cristãos, a gente deixa passar batido algumas questões também, como, por exemplo, né, se você olhar o globo, né, em si, você vai ver que os continentes eles têm um sentido e eles eram junto antes, é como se fosse um quebra-cabeça, eles encaixavam, né, chamada Pangeia. E hoje, claramente, nós já sabemos algumas coisas, como, por exemplo, houve sim um dilúvio, isso é entendido já e compreendido pela ciência, que houve um dilúvio, toda a Terra já esteve por baixo das águas, etc. Mas na Bíblia, lá em Gênesis, lá fala o quê? Quando houve realmente ali o dilúvio, não foi chuva, muita gente pensa que foi só chuva. E começou a chover e não parava.
Mas ninguém presta atenção, por exemplo, no detalhe que fala que as águas vieram do chão, né? Romperam Baixo pra cima, né? isso, né? Romperam ali do precipício, né? E tudo mais. E hoje você vê, existe assim uma teoria muito interessante, um estudo muito interessante sobre essa parte que justifica essas águas saírem do chão, que justifica o dilúvio e também justifica a divisão dos continentes. Inclusive o petróleo, né? Hã? Inclusive o petróleo. Petróleo, Porque, tipo tudo. assim, vamos supor, tá cheio de dinossauro e tal, aqueles bichos, animais. Então, quando a água do dilúvio tinha que ir para algum lugar, né? Então, inclusive, acho que foi o Adalto Lourenço que contou aqui, quando ele veio, que as águas do dilúvio foram entrando, por exemplo, no Atlântico e foi ajudando a afastar. E nesse afastamento foi entrando os animais, que o petróleo é combustível de fóssil, né? Então, assim, Material orgânico. é material orgânico. Então, assim, essa teoria, para mim, faz muito sentido. Para mim, complementa. E até hoje nós estamos afastando, mesmo que 10 centímetros, mas nós estamos. Não paramos, né? Existe, assim, claro, né? Deixar muito claro que, sim, milagres existem. Deus é Deus. E o impossível ele é capaz de fazer. Mas existem também situações que podem ser explicadas pela ciência. A gente só não pode deixar a nossa mente querer explicar Deus cientificamente 100%. Porque Deus é Deus e a gente vive pela fé. Né? Sim. Agora, a gente pode achar pistas, coisas, né, ao nosso redor que evidenciam Deus. E é isso que eu sempre falo, gente, você olha para uma árvore, você olha para uma ave, você olha para um animal, você olha para você mesmo, você olha para o interior do seu corpo, como ele funciona. É altamente óbvio e claro que aquilo foi planejado. Você pega ali o Fred Hoyle, né, ele falou uma vez lá no livro dele que eu estava lendo, e ele estava colocando a estatística, né, de as chances de uma enzima funcional ocorrer ao acaso, acidental, né? E aí ele falou assim, é tão difícil você conseguir explicar esse número de tão pequeno que ele precisou fazer criar uma ideia para poder a gente saber mais ou menos quais seriam essas chances. E basicamente para uma enzima funcional conseguir ter acontecido ao acaso, nos estudos dele ali, era a mesma coisa de você pegar um dado de 6 faces e jogar o dado, só que você tem que jogar esse dado 50 mil vezes, e nas 50 mil vezes ele tem que cair com a face 6 virada para cima. Então, imagina você pegar um dado e jogar ele 50 mil vezes seguidas, e todas as 50 mil vezes seguidas ele cair com a face 6. É a mesma chance de você conseguir uma enzima funcional. E você vai tendo assim, quando você vai vendo esses números, aí tem outras ideias que assim, são passadas, que posso até falar em algum outro momento, mas que você vê que não tem como. Não tem como. Foi necessário um planejamento. Sim. E tá lá as explicações, tá lá o porquê, né? Assim, é bem interessante essa área. E é tão benéfico porque realmente só traz benefício, né? A gente pensar que existe um propósito em todas as coisas, assim, tudo que foi criado, existe um porquê, existe um para quê. Isso nos consola, porque a pessoa que não tem esse entendimento, ela não vê sentido, ela não vê propósito no existir, né? É muito fácil ela perder os motivos para continuar vivendo, né? Então, isso nos dá tanto propósito, né, de vida. Eu sempre falo, né, igual na pregação lá, né? Eu gosto de começar a falar, né? Um dia Richard Dawkins, né, falou assim que nós somos um ponto pálido, né, no meio do universo, com aquela foto que foi tirada do Hubble, né? E aí somos insignificantes, né? Igual ele colocou, um ponto pálido ali no meio do universo como uma insignificância, né? Mas eu falo, gente, é completamente o contrário. Nós estamos nas condições exatamente perfeitas para que haja vida. Então aí dentro igual, né, você estava comentando, pessoas aí que se acham assim
sou insignificante, não sei o que lá, Deus nem deve lembrar de mim e tal, né? Cara, são 100 bilhões de galáxias no universo conhecido e cada uma dessas galáxias tem 100 bilhões de estrelas, né? E a palavra está lá dizendo que Deus sabe chama cada uma pelo seu nome, né? Então, eu gosto sempre de falar, então Sim. fica tranquilo, você não é insignificante, sabe? Você é, na verdade, a coroa da criação de Deus, entende? Tipo, você é a cereja do bolo ali. Tudo funciona para que você tenha vida. Será que a gente vai ter oportunidade na eternidade de dar um rolê assim Olha, nas Não, galáxias? Eu gostaria. Espero que sim. Da hora. Acho que eu tenho tanta curiosidade, Seria acho que eu bom. ia me sentir muito bem. Eu acho que eu ouvi até o Marcos falando isso um dia, né? Marcos Eber, ele falou um negócio que me chamou muita atenção, eu acho que Deus deve estar lá assim, né? Lá no céu, assim, falando assim, gente, desenvolve as tecnologias aí, desenvolve, porque tem muita coisa nesse universo que eu quero que vocês vejam. Então lá tem aquelas imagens do Hubble, assim, mostrando aquelas nebulosas maravilhosas, né? Tudo aquilo, assim, tão bonito, cheio de cores e tudo mais. Eu acho que Deus ele deve estar doido pra gente começar a enxergar todas essas coisas de uma maneira cada vez Grandiosidade melhor, dele, né? Eu queria muito pegar carona, né, nessa cauda de cometa. Mas assim, cara, muito bom, cara, a gente conversar sobre tudo isso, né, cara? A gente às vezes não para para pensar sobre as teorias, a gente não pesquisa sobre, né? As pessoas que estão em Cristo, né, já têm uma facilidade nisso, não dependem tanto de uma informação mais apurada da ciência e tal. Mas a gente vê que pessoas que estão na fé e pessoas que estão fora ficam meio perdidas, né? E dependendo de quem elas escutam, fica por isso mesmo, é verdade absoluta, né? Dependendo da consideração que ela tem por aquela pessoa na faculdade, na universidade, na família, enfim, tudo isso acompanha. E assim, a gente vê que o espírito desse tempo, né? Vou até usar uma palavra alemã, uso sempre, que é Zeitgeist, né? O espírito desse tempo. Eu fico pensando em tanto que a gente já evoluiu no certo sentido, né? Tipo, hoje você não vai na rua com arco e flecha, dá uma flechada no leite e leva para casa, né? Tipo, numa carne. Enfim, a gente tem tudo com muita facilidade. Então, a informação ficou mais fácil, o acesso à comida, tudo muito prático. Isso na nossa região, no Ocidente, né? Mas em alguns lugares a gente não tem essa facilidade. Como que você vê, então, diante disso tudo, esse cenário desse presente tempo, né? Em que nós estamos, assim, tanto na fé quanto na ciência? Eu acho que a gente está num momento assim que temos acesso a muitas coisas, né? Temos acesso a muitas informações, né? Nós estamos numa época que não é igual à época dos nossos pais, a quais eles tinham, né, que ir ali para dentro de uma biblioteca, pegar um livro e ler o livro inteiro, aquele negócio assim para poder conseguir ter Bem esponja, né? informações. Hoje a gente tem aí acesso muito mais fácil, muito mais rápido, né? A gente está com a tecnologia a nosso favor, né? E a gente pode usar a tecnologia de uma maneira boa, né? Ou a gente pode usar a tecnologia de uma maneira inútil, né? Sim. Então, assim, isso depende de nós. Eu acredito que pela parte científica nós temos muitos dados hoje que já servem como uma base muito sólida para poder determinar algumas das nossas crenças, principalmente aí sobre aleatoriedade ou planejamento, né? Sim. Um criacionismo ou um acidente. Mas isso tem que partir de cada um, né? Da pessoa, ela tem que saber se ela está disposta a ir atrás das respostas, se ela está disposta a questionar ou não, né? Eu costumo usar uma palavra que um cientista da minha área, né, falou, né, que é o Louis Pasteur, ele que desenvolveu o processo de pasteurização dos leites, né, etc. Né? E ele fala que pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. E é literalmente isso. Se você for para dentro da universidade, para dentro da escola, ou você mesmo viver ouvindo somente o que está sendo te falado ali naquele momento, a sua fé, e a sua fé em Deus, né, ela vai ser diminuída. Você vai se afastar de Deus.
E eu já vi pessoas que falaram isso para mim, não só os estudos que dizem isso, mas eu já vi pessoas que falaram isso para mim. Daniel, depois que eu entrei na faculdade, não tem como a gente continuar acreditando em Deus, né, daquela forma, né? Aí você vê ali que realmente as coisas elas são de outra forma. E aí eu falo assim, cara, é completamente o contrário. Se você deixar a pessoa te convencer dessa forma, sem você questionar, você vai realmente desanimar. Mas não é porque você está conversando com um pós-doc que o cara não, que você não tem direito de tentar conversar com ele ou você fazer o seu próprio estudo. Entendeu? Então você pode tentar sim correr atrás de informações, você pode sim questionar ele dúvidas que você tem e vá atrás das respostas. E a gente acaba vendo, eu digo por mim mesmo que diversas vezes eu me deparei com pessoas altamente graduadas, as quais eu questionava, elas tentavam nos inferiorizar usando as suas graduações, né? Porém nunca te davam respostas, porque essas respostas realmente não existem. Então elas tentam te colocar para baixo, tentam pisar em você, mas elas não te dão respostas. E quem somos nós para questionar algo como a teoria da evolução? Quem somos nós para questionar alguma coisa desse tipo? Sim. Somos tidos como os rebeldes, né? Como pessoas loucas, né? Que fazem isso, mas respostas não temos, né? Então, assim, eu acho que nós devemos usar o proveito da atualidade, né? Da tecnologia para irmos atrás de conhecimento e eu falo sempre assim, tudo bem, vamos atrás de conhecimento, porém, nunca abandonem o livro principal, que é a Bíblia. Então, depois das minhas pregações, eu deixo uma tela a qual eu apresento sempre assim, quer conhecer sobre a teoria do design inteligente? Entra no site aqui. Esse site Estudo e tal. esse site lá, ele é da sociedade brasileira e tudo mais, lá vai ter tudo explicando e tudo mais. Aí eu deixo um exemplo de 4 livros. Eu falo, tem esse livro que é mais leve, aí falo quais são os livros lá e tudo mais, mas eu falo, o mais importante que vocês têm que se basear e mais estudar é a Bíblia Sagrada, né? Então, assim, a galera não pode deixar esse lado espiritual, esse lado cristão, esse lado da fé, né, de lado e começar a estudar só a ciência. Tem que ter o baseamento cristão ali. Sim. Você tem que entender e conseguir enxergar o vínculo dos dois e que os dois andam lado a lado, mas que você não é fruto de acidente, sim de um planejamento. Entende? Top. Então, Muito assim, bom. realmente são tempos difíceis, né? E tempos em que a gente tem realmente muito acesso e podemos fazer um bom uso dessa tecnologia para trazer ainda mais luz, né, no cenário científico e também mais informação no cenário da fé, né? Então, assim, Daniel, a gente fica muito feliz, tá, cara? Eu tô, assim, realmente impactado porque eu acredito que isso é a primeira conversa nossa, né? A gente vai ter mais oportunidades, com certeza, em Isso breve. aí. Inclusive, já até falo pra galera aqui, né? Olha só, Quem quiser ousado. fazer alguma pergunta, já deixar aí. Inclusive, superchat, né? Superchat. Manda pergunta pelo superchat. Se 25 mandar reais eu pergunta leio na hora. sem superchat, não responde Eu não. paro a entrevista e vou direto pra pergunta. Superchat. Mas é brincadeira, viu, gente? Mas, assim, a gente fica muito feliz e eu acho muito bacana a gente ter esse tipo de conversa, sabe? E eu acredito que nós vamos ter muito mais, né? Assim que nós tivermos a próxima oportunidade. Mas agradeço você, a Sara, por estarem aqui com a gente, né? Gravando. E é isso aí, cara. Eu acho que você está no caminho certo, no rumo certo. Temos certeza disso. E queremos compartilhar, assim, com você a nossa gratidão, tá? Glória a Deus. E eu você quero também. agradecer vocês aí também pelo convite mais uma vez, né? Fiquei muito feliz de estar aqui com o Gustavo, com você que fizeram parte aí da minha adolescência, né? Ali, né? É isso aí. Na Bom escola. Então, nossa, para mim foi um prazer aqui estar a serviço do reino e ao mesmo tempo estar ao lado de vocês, né? Conhecendo aqui a Amém. Carol também, tendo Sim. a oportunidade da Sara estar acompanhando aí também. Esses dias ela está acompanhando tudo aí comigo. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, viu? Que bom. Muito bom. Então é assim, né? Vamos encerrar, né, esse momento aqui, gente. Mas não acaba aqui. Se você ainda não acompanhou o nosso canal, você pode acessar tanto pelas plataformas digitais, né, outras plataformas além do YouTube.
encontrar lá o áudio. E também você pode se inscrever nesse canal, né, gente? Poxa, dar uma fortalecida, se inscrever, ativar o sininho e tal. Compartilhar essa maravilhosa oportunidade que tivemos aqui. E é isso aí. Se você ainda não conhece o Fluxcast, foi apresentado. Beleza? Sigam a Cristo, segue o Fluxo. Valeu. Um abraço.